Neste momento nós reconheceremos a voz de Cristo pela exposição da Escritura Sagrada, da sua palavra. Por isso eu convido a abrir no Salmo número 11. Esse é o texto que nós utilizaremos nesta noite para ouvir a instrução do Senhor por meio da sua santa palavra. Salmo número 11. É o Salmo de Davi, um salmo pequenino que muito deve falar ao nosso coração nesta noite. Salmo número 11, diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de enxofre, de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós que estamos neste momento cultuando ao Teu santo nome, e nós que interagimos com o Senhor, agora nós queremos calar o nosso coração, aquietar a nossa mente e ouvir a Tua palavra. Fala, ó Senhor, ao nosso coração, nesta noite, para que sejamos instruídos pelo Senhor. O mesmo Espírito Santo que inspirou o rei Davi a escrever esta música, esta poesia, ele venha agora abrir o nosso coração e a nossa mente, para que entendamos o que está nesta palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma expressão na Escritura Sagrada que muitas vezes nós nos esquecemos. É aquilo que está em 1 João capítulo 5, verso 19. O que diz esta porção da Escritura Sagrada? Diz que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Por vezes nós ouvimos essa expressão, até decoramos essa expressão, o mundo jaz no maligno, mas nós não temos a percepção do significado disto. Por isso, por mais que nós tenhamos aí um ano de 2020 extremamente conturbado, e teremos um ano de 2021 igualmente conturbado, esse início de ano, por conta da pandemia, do coronavírus, já está mostrando isso, reinfecção, aumento das mortes. Tudo isto é para nos lembrar deste princípio, porque infelizmente o nosso coração, quando nós vivemos na bonança, na paz, quando nós vivemos na tranquilidade, nos esquecemos disto. Quando está tudo bem conosco, temos saúde, os nossos projetos eles caminham bem, nos esquecemos de um pequeno detalhe, que o mundo jaz no maligno. O que significa dizer que tudo o que está acontecendo no ano que se passou e tudo o que acontecerá ao longo deste ano e tudo o que acontecerá até a vinda de Cristo, porque ainda pode e vai piorar, o Senhor Jesus diz que nós não devemos ficar perplexos e surpresos, porque o mundo jaz no maligno. E veja que por conta disso, todas as incertezas da vida é vivenciada em meio a esse mundo que jaz no maligno, ou seja, a este egoísmo generalizado, a esse egoísmo que se espraia, que se espalha por todo o planeta. Basta nós percebermos que no momento em que vivemos uma pandemia tão mortal, tão perigosa, uma pandemia que tem sublevado o mundo, vemos os poderosos preocupados com o quê? Preocupados em ganhar dinheiro, fazer uma vacina
que possa fazer com que haja lucros. É por isso que você tem essa guerra das vacinas. Isso não é porque os países que a produziram e as pessoas e os laboratórios que descobriram estão interessados em oferecer a cura. Não, eles estão interessados em lucro, eles querem ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo em que nós vemos uma politização disto, em vez de nos concentrarmos no problema e ajudarmos aqueles que sofrem e padecem, o que nós vemos é os poderosos tentando ganhar, ter lucro político com relação a essas práticas. De todos os lados. Não há um lado apenas, de todos os lados. Isso mostra que o coração do homem, ele é egoísta. Ao lado do que sonhava o tolo e iludido Jean-Jacques Rousseau, quando ele dizia que o homem, na sua natureza, ele é bom, ele é benigno, basta você retirar as propriedades privadas, basta você retirar todo esse sistema, e você vai encontrar um homem bom, um homem que vai demonstrar o seu altruísmo, vai demonstrar a sua bondade. Não, a Escritura Sagrada diz que o homem, ele é um depravado total. O mundo, ele é regido pela depravação total. E por que não se instaurou o caos? Por que o mundo, ele não se destruiu? Porque o Senhor Deus tem o seu povo nessa terra. A presença da igreja nessa terra é o freio real. O freio da maldade deste mundo não são as suas filosofias, não são as suas concepções, as suas regras, não, é a presença da igreja aqui neste mundo. Nós, como igreja, de fato, temos feito a diferença não por nós mesmos, mas por aquilo que o Senhor faz através do seu Espírito em nós. E é por isso que nós nos esquecemos disto. Aí o Senhor Deus ordena a um vírusinho pequenininho, invisível, que não pode ser dominado, e ordena que esse vírus venha ao mundo para ensinar a sua igreja. É isto, irmãos, para ensinar-nos que o mundo jaz no maligno, e de que nós dependemos do Senhor. Nós não dependemos da ciência. A ciência se arroga em dizer que tem o controle de todas as coisas, mas não é a ciência que vai nos auxiliar. Não é a filosofia que vai nos ajudar. Não são os sábios deste mundo que encontrarão o caminho da redenção, embora eles tenham esse desejo. Mas nós somos protegidos pelo Senhor. É por isso que este salmo, ele nos move, ele nos incita a nós termos esperança em meio às incertezas. Então, em momentos como este, momento de perplexidade, de medo, de alvoroço, de descontrole, de simplesmente olhar para um futuro absolutamente incerto, diante de todas essas questões, o crente é aquele que tem esperança. O crente é aquele que sabe que vale a pena servir ao Senhor em meio a toda esta turbulência. Por isso que este salmo, que foi escrito por Davi sabia o que era guerra, Davi sabia o que era traição, Davi sabia como era o seu próprio coração pecaminoso e do que esse coração era capaz, ele sabia de tudo isto. Diante de toda esta incerteza, o Salmo de número 11, escrito por ele, começa dizendo: no Senhor me refugio. E esta não é uma palavra que vai de alguma maneira amainar o nosso coração como um mantra. Existem religiões que utilizam esta técnica, ou seja, você fica repetindo, e isso de alguma maneira vai influenciar na sua mente e no seu coração. Até o movimento gospel já descobriu isto, não é? Já viram aquelas músicas gravadas, principalmente em shows ao vivo, que fica repete a mesma frase, e aquilo se torna um mantra, e você começa agora a ser elevado, e a sua mente é alçada por estas repetições, você agora está envolvido não numa
concepção clara de comunhão com o Senhor, não no discernimento da presença do Senhor, mas por causa do mantra, por causa daquilo que se repete. Mas Davi não está utilizando essa expressão, no Senhor me refugio, como um mantra a ser repetido, como uma frase de efeito, como alguma coisa que me dá estabilidade, como por exemplo o mundo diz: você pode, você tem valor, você tem força, vai, você é capaz, confie, não desanime. Não é isto. O que Davi está dizendo aqui é uma verdade que por vezes escapa do nosso coração. É uma verdade que por vezes é esvaziada na nossa mente. E nós não temos esta noção de que, diante de tudo, no Senhor me refugio. Muitos crentes têm dito: na ciência me refugio, na vacina me refugio, quem sabe num remédio ou nos remédios já propostos aí pelos médicos, eu me refugio, no afastamento social eu me refugio, naquilo que o governo pode fazer, dando mensalmente um salário de miséria para os brasileiros, eu me refugio. Eu me refugio num bom concurso público, eu tenho que passar nesse concurso e assim eu terei o meu refúgio. Ou eu me refugio na minha inteligência e na capacidade que eu tenho de abrir uma empresa, e nesta empresa eu me refugio. Tudo isso inunda o nosso coração. E é contra isto que Davi diz: no Senhor me refugio. Significa dizer que é pecado não esperar uma vacina, não cuidar de si mesmo, manter o distanciamento, estudar para um concurso, abrir uma empresa, estudar? Não, tudo isso é lícito. Isso é muito tranquilo. Mas isso não é o nosso refúgio. Porque o nosso coração, ele é tendente a criar ídolos. Nós somos, aliás, como diziam os reformadores, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E quando algo se torna ídolo no meu coração? Quando eu passo a confiar naquilo para além da minha confiança no Senhor. O que estabelece a nossa vida, o que traz equilíbrio, tranquilidade, é o Senhor Deus. É por isso que o Evangelho é loucura para aqueles que estão lá fora. Porque mesmo diante do sofrimento, da dor, do choro, da perplexidade momentânea, de uma falta de esperança muito curta no nosso coração, temos a alegria do Senhor. Quando Paulo estava preso, atado a um soldado romano, e a sua vida estava em risco, quando ele estava nesta condição, abandonado por muitos, sozinho, ele pôde dizer: filhos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo aqui é algo que escapa do nosso coração. Alto lá, ó igreja de Cristo, no Senhor está o nosso refúgio. E veja que quando Davi, ele traz essa expressão cabal, contundente, forte, verdadeira, e que de fato ela não é uma frase como um fim em si mesma, mas ela traz para nós uma realidade que existe na nossa vida, a presença do Senhor. Davi agora vai olhar para o conselho do mundo. Davi vai olhar agora para que o mundo tenta fazer com o nosso coração e a nossa mente. Ele vai mostrar que este mundo, ele tem sim a vocação de tentar de todas as maneiras nos retirar da nossa confiança no Senhor. E nós vamos ver isso do verso 1 ao verso 3. Acompanhe comigo a releitura do texto. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma,
foge como pássaro para o teu monte, pois eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas contra os retos de coração. Ora, destruídos fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa expressão que nós encontramos aqui no Salmo, foge como pássaro para o teu monte, é como se nós disséssemos hoje em dia: meu caro, faça alguma coisa por si mesmo, tenha atitude. Quando ele diz foge para o monte, e veja que o contexto aqui de fugir para o monte é fugir como um pássaro que voa. O que os ímpios estão dizendo é: rapaz, para de ficar nesta metafísica, nesta visão espiritual, isso já passou, isso não existe mais, para com isso, não vale a pena. Olha a tua família, olha você, olha o teu futuro, faça alguma coisa, age, confia nas tuas forças para que você venha se livrar daquilo que vem como uma fera, como um caçador, como um predador tentando te destruir. Em vez de você parar, se ajoelhar e buscar ao Senhor, faz também alguma coisa. Aliás, existe uma frase que já atribuíram à Escritura Sagrada. Eu morro de rir com isto, não é? Já vi muita gente dando uma de teólogo, esses apresentadores de televisão, youtubers. Eles dizem assim: como diz a Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei. Onde é que está isso na Bíblia? Tem lugar nenhum isto. A Bíblia não manda que devamos fazer por nós mesmos, pela nossa força, e aí o Senhor nos ajuda. Não, o Senhor é o nosso refúgio, mas o mundo diz o tempo todo: cuidado, calma, foge. Você tem bons motivos para agir dessa maneira. Não fique inerte, mas faça alguma coisa por você mesmo. E por quê? Porque nós vivenciamos nesse mundo a traição mortal. Nós vivenciamos nesse mundo a desvantagem de ser justo. Não vale a pena ser um justo diante do Senhor. Nós estamos diante da impossibilidade, de todas as impossibilidades, com a destruição das leis, não é isso que dizem? Quando aqui o salmista diz, foge como pássaro, e ele está dizendo: como dizeis, pois, a minha alma? Porque o contraste aqui é claro: no Senhor me refugio. Se no Senhor me refugio, como você tem a petulância de dizer a mim: foge como um pássaro para o teu monte? Pois eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas contra os retos de coração. Eles estão com o arco retesado em direção a mim. Por isso, Davi nos dá a ideia de que estes ímpios, eles estão dizendo a nós: não vale a pena você viver apenas pela sua fé, não vale a pena você ser um justo. E eles ainda nos lembram de algo que nós vivenciamos, sobretudo no contexto do Brasil. No verso 3, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando a lei ela é relativizada, quando aqueles que deveriam ser guardiões da nossa Constituição, da lei, e deveriam agir de maneira correta, não, eles estão agindo ao seu bel prazer, e muitas vezes contra a igreja. O Supremo Tribunal Federal do Brasil já mostrou isso, atitudes que contrariam a nossa convicção, a nossa visão de mundo, aquilo que nós temos por certo e errado. Isso tudo está ruindo. Então é como se o mundo dissesse: rapaz, você tem que se adaptar a isso. E por vezes até dentro da própria igreja, algumas pessoas de maneira pejorativa dizem: fulano é muito radical, fulano é fundamentalista demais. Não é bem assim não, que a vida ela é levada, não é assim que a banda toca, não é assim que deve ser. E é interessante porque às vezes este conselho pode vir até de alguém que está ao nosso lado, de alguém que é crente. Um exemplo claro disso é o que está em Neemias capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. Há algo bem interessante acontecendo ali, quando a palavra do Senhor nos diz: tendo eu ido à casa de Semaías,
filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Foge para o templo. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era de Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. O mundo é assim. É exatamente isso que Davi está dizendo. Se nós nos voltamos para o conselho do mundo, o conselho que vem na rádio, na televisão, na internet, nos jornais, na conversa de bar, na conversa no emprego, se eu me deixo levar por isto, se esvazia no meu coração a verdade contundente de que o Senhor é o nosso refúgio. Ora, em Mateus capítulo 16, do verso 22 ao verso 26, nem Cristo escapou disto, nem Cristo escapou de alguém muito próximo a Ele trazer um conselho que parecia ser bom, mas era conselho da carne e do diabo. Em Mateus 16, 22 a 26 diz: e Pedro, chamando-o à parte, chamando a Cristo, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, para trás de mim, demônio. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? O conselho satânico, a voz de Satanás pode vir de alguém que está ao nosso lado da igreja, tentando nos tirar do foco que é a glória do Senhor. Porque quando Davi diz: no Senhor me refugio, ele não está dizendo que nós não iremos sofrer perseguição. Não, tudo que ele está dizendo aqui é verdade. O arco do inimigo está retesado contra nós. Eles estão tentando nos convencer de que não vale a pena ser piedoso. Eles estão tentando mostrar que a nossa salvação, que o nosso refúgio está em outro lugar. Não é assim que o liberalismo diz? O liberalismo diz assim: a sua salvação está no fato de que você é livre para fazer o que você quiser, e a nossa salvação está num mercado livre que possa trazer abundância econômica. Não é assim que dizem os socialistas pérfidos. Não, a nossa salvação está na coletivização da propriedade, está em nós distribuirmos renda para todo mundo. É aí que está a salvação. Você será salvo por isto. Não é isto que dizem as pessoas ao nosso coração: rapaz, faça um bom concurso, estude muito, dê o melhor de si, porque aí você terá a salvação da sua vida. Isto não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque podemos estar tão seguros de nós mesmos. Aí vem um ser vivo, invisível, pequenino, que passa por mutações ao seu bel prazer e tira de nós o chão.
É por isso que no Salmo 121, versos 1 e 2 diz: elevo os olhos para os montes. Por que os montes? Os montes traziam um significado muito importante na época em que esse salmo foi escrito. Era no monte onde se colocavam os templos, onde os templos representavam as divindades que deveriam ser invocadas para a proteção do povo. No monte estava a libertação do exército, porque para o ambiente de guerra, o vale era o lugar mais temido. Mas o monte era o lugar ideal, porque dali podemos ver o inimigo e atacá-lo e assim ser salvo. No monte, as águas não podem chegar, ainda que haja uma inundação. Então, o monte, para o judeu da época, era símbolo de absoluta segurança em todos os sentidos. Mas o servo de Deus, piedoso, diz: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Sabe de onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, nós precisamos neste momento acalmar o nosso coração. Nós precisamos neste momento ter sobriedade. E por mais que a mídia, os meios de comunicação, as pessoas, as estatísticas, os números, as notícias, venham dizer que nós precisamos alinhar o nosso coração com o ímpio que não tem esperança nenhuma, nós precisamos bradar como Davi: no Senhor, e somente nele me refugio. E eu pergunto: se Deus é por nós, se Deus é por você, quem no universo se atreve a ter poder para sublevá-lo, para esmagá-lo, se Deus é por nós? É quando o salmista, depois de trazer e desvendar o que o mundo e o que as pessoas incitadas pela carne, pelo diabo, têm a nos dizer para nos enganar, porque diante de uma situação difícil, real, ele diz: faz alguma coisa por si mesmo, vai, age. O salmista mostra que nós devemos encarar uma realidade que é negada pelos ímpios, mas o que é triste, irmãos, esquecida por mim e por você. O problema é que nós nos envolvemos tanto com as coisas deste mundo, coisas lícitas, coisas que deveriam ser utilizadas para a glória do Senhor, mas nós nos envolvemos tanto com isto que nos esquecemos daquilo que é essencial na Escritura Sagrada, a presença do Senhor entre nós. É por isso que Davi, no verso 4, na primeira parte, ele vai dizer algo que nós ouvimos tanto, mas nos esquecemos na prática. Ele vai dizer: o Senhor reina. Ele diz assim no verso 4: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Quando Davi utiliza aqui a expressão templo, ele não apenas está, claro que mentalmente, porque na época de Davi, os irmãos sabem disso, não existia templo. Na época de Davi era o tabernáculo, o templo foi construído pelo filho dele, Salomão. Então, na mente de Davi, quando ele utiliza essa expressão templo, ele também traz essa expressão confundido com palácio. É a habitação do Senhor, é o palácio de Deus, é o lugar de onde o Senhor ele reina. É exatamente isso que encontramos aqui.
E ele diz: o Senhor está sentado num trono. É por isso que o Salmo 99, de 1 a 5 diz: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos, celebrem eles o teu grande nome, e tremendo, porque és santo, és rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exultai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Reina o Senhor. Tudo que está acontecendo na sua vida em particular, tudo que está acontecendo no seu lar, tudo o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, no universo, está debaixo dos pés de Cristo. Sim, porque quando o salmista diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, ele está se referindo aqui não a Deus Pai, embora Deus Pai esteja de fato reinando sobre todas as coisas, mas ele está falando aqui de Cristo, porque esta fala de Davi, ela se concretiza historicamente na vida de quem? Do profeta Isaías. No momento da morte do rei Uzias, quando tudo estava perdido, quando a ameaça vinha de invasão para a destruição do povo, quando todos estavam em pecado, oferecendo culto imundo ao Senhor, os sacerdotes eram corruptos, e as pessoas, elas simplesmente visavam a destruição de quem quer que seja. Quando aquela nação estava em caos, Davi, quem sabe que perplexo, depois de escrever os capítulos de 1 a 5 de Isaías, dá uma lida lá para você ver o que o profeta expõe acerca da sua realidade. Ele, quem sabe, é perplexo, não sabendo a direção certa, ele entra no templo. E quando ele entra no templo, ele tem uma visão. A visão do Deus Todo-Poderoso entronizado. Ele vê um alto e sublime trono. Ele vê toda a roupagem real tomando ali todas as escadarias. Ele vê seres hediondos, horríveis, como que chamas de fogo voando para um lado para o outro, seres com 6 asas, que cobriam o próprio rosto e os pés e planavam naquele lugar e diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Isaías entendeu que ele havia se esquecido de que no Senhor está o nosso refúgio. É por isso que João, no seu evangelho, no capítulo 12, no verso 41, ele vai dizer com todas as letras: quem Isaías viu no alto e sublime trono foi Cristo, numa manifestação teofânica, numa manifestação que antecede a sua encarnação. Ele viu a Cristo entronizado, Cristo dizendo: eu reino sobre todas as coisas. O seu rei predileto morreu, eu reino. O culto está uma bagunça, eu reino. Existe a ameaça iminente da vinda do inimigo, eu reino. Por isso o problema não é o fato de Deus reinar ou não, Ele reina, o problema é o nosso coração. O problema de Isaías até aquele momento era o seu coração, o nosso problema às vezes é o nosso coração. Em quem confiamos mais? Nas misericórdias do Senhor ou nos cientistas gabaritados que estão lutando por encontrar uma vacina? Onde está a estabilidade do nosso coração? Onde está a estabilidade da nossa mente? Eu já vi muito crente dizendo assim: eu não vejo a hora do mundo voltar ao normal. Eu também, eu tenho que confessar isso. Mas isto não deve ser o todo da minha vida,
Porque pode ser, veja bem, pode ser que o mundo não volte mais ao que era. E aí? A instabilidade tomará conta do nosso coração? Não, porque o Senhor, Ele reina. Da mesma forma como catástrofes históricas no passado, que transtornaram o mundo da época, o Senhor continuou reinando sobre todas as coisas. Pode ser, irmãos, que daqui a alguns anos, o nosso mundo não seja mais como nós o conhecemos até o ano retrasado. E o que importa? Cristo continua reinando. E tudo está no controle de suas mãos. E não apenas o Senhor reina, mas o Senhor também sonda os corações e prova estes corações. Veja só o que diz a segunda metade do verso 4. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Sabe o que Deus está fazendo nesse momento pandêmico que vivemos? Ele está simplesmente sondando e provando o seu coração. Deus é aquele Todo-Poderoso que não apenas faz isto com a sua igreja, com o seu povo, mas Ele faz isso com todos os seres humanos, porque o Senhor Deus, Ele reina, e Ele olha para todos e sonda a todos. Deus está atento por meio da sua onisciência. A teologia chama isso de onisciência e onipotência. Deus presente em todos os lugares, Deus que conhece todas as coisas e o Deus Todo-Poderoso. Onisciência diz: Deus conhece tudo que existe na criação, porque Ele mesmo a fez. E Ele está sondando, porque Ele põe todos esses que são sondados e vistos individualmente, postos à prova. Deus não olha para o mundo como nós olhamos para um bando de formigas que está ao redor de um biscoito. Você tem um biscoito no chão e de repente junta aquela multidão de formigas. Não, Deus não vê o mundo dessa maneira. Deus está vendo a cada um individualmente. E Deus conhece com riqueza de detalhes tudo que se passa no meu coração, no seu coração, no seu coração, no seu e no seu. Deus nos conhece individualmente, Ele sabe o que nós passamos, por vezes, momentos difíceis da nossa vida, Ele está ali a nos provar. Por isso é que nós entendemos aquilo que o mundo nega e que muitos crentes se esquecem, que diante deste conselho malvado do mundo, e diante do reinado do Senhor, diante da sondagem do Senhor, o que importa não é ser bem sucedido pela esperteza. Eu sou mais esperto, eu sou mais inteligente, eu sei o momento certo de investir na bolsa de valores, eu sei o momento certo de fazer com que a minha empresa cresça. Não é isto. O que importa é ser aprovado pelo Senhor quando Ele nos prova. O que é mais importante? Ter sucesso neste mundo e poder, com a minha inteligência, ganhar muito dinheiro? Claro que isso é bom, mas isso não é o mais importante da nossa vida. O mais importante da nossa vida não é ser aprovado pelo mundo por conta da nossa esperteza, da nossa malícia, da nossa maneira de agir, conforme o conselho dos ímpios: faz alguma coisa, foge, toma atitude. Não, o mais importante é ser provado pelo Senhor e por Ele ser aprovado. Como nós buscamos a aprovação do mundo, irmãos? Queremos que a sociedade olhe para nós e nos veja como bem-sucedidos.
Pastores que olham para a igreja e a sua denominação e querem o reconhecimento de todos, de que ele é o bam, que ele é um figurão, que ele é importante. Crentes que querem ser vistos na sua igreja local como uma referência inequívoca. Meus irmãos, isso é buscar a aprovação de homens. Claro que a nossa atitude deve ser a atitude de manifestar o testemunho do Senhor, mas a nossa aprovação maior, feliz, que nos traz alegria, é a aprovação que vem do Senhor. Por isso, Cristo pôs à prova os que diziam segui-lo. Cristo não disse assim: vem, segue-me. Você me seguindo, teus problemas acabam todos. Você vai ter uma vida de vitórias. Você vai ter uma vida pujante. Você vai ter o melhor emprego, o melhor carro. Você vai ser poderoso. Você vai ser reconhecido. Não foi isso que Cristo disse. Como nós lemos na palavra do Senhor, Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então essa história de você é feliz, você merece a felicidade, você é o Todo-Poderoso, você... Não, Cristo diz assim: você quer me seguir? Você quer de fato me obedecer? Então, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje, quando nós falamos em cruz, essa palavra é uma palavra bonita, porque a cruz se tornou um dos muitos símbolos da igreja de Cristo. Mas na época, quando Cristo mencionou esta palavra, cruz era um palavrão, era uma palavra terrível, que lembrava a humilhação, a morte, que lembrava uma atitude de esmagamento pessoal. É como se Cristo talvez dissesse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e vá para a forca. Vá para a cadeira elétrica, vá para o cadafalso para ser ali enforcado, vá para o toco para ser ali decapitado. É isso que Cristo está dizendo. E nesse sentido ele continua dizendo: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? É isto que Cristo diz aos seus seguidores. É isso que Cristo amorosamente, carinhosamente nos faz lembrar todos os dias. Porque quando somos confrontados com o mundo, estamos sendo provados pelo seu amor. Você não tem aquela sensação de que quando assiste uma novela, você olha para aquilo e diz assim: isso não tem parte comigo. Você já teve a sensação de ver uma festa e nas imagens você olha para aquilo e diz: isso não tem parte comigo. Você já teve a sensação de ler um bom romance e na leitura dizer: isso não tem parte comigo? É isto, irmãos. Isto precisa crescer mais e mais no nosso coração, e nós devemos constantemente dizer isso no coração: isto não tem parte comigo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, e o Senhor Deus sonda a todos, na pessoa de Cristo, sonda a todos, prova a todos, e o meu desejo é ser aprovado. Mas é interessante lembrar que muitos crentes, eles não apenas perderam de vista a sua peregrinação nessa terra, a sua caminhada, mas eles também perderam de vista o futuro. A glória de Cristo no porvir. E é exatamente o que nós encontramos aqui na segunda metade do verso 5 em diante. Veja só o que diz:
Ele diz assim: mas ao que ama a violência, a sua alma, a alma de Cristo, abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. O primeiro ponto que o Senhor Deus nos mostra aqui, pela atuação de Cristo, é que no futuro todas essas pessoas serão julgadas. Você está vendo essas pessoas bem-sucedidas na vida? YouTubers, empresários, famosos, ricos, vocês estão vendo todos eles? Se são ímpios, não por sua condição de riqueza, mas se são ímpios, eles sofrerão algo semelhante ao que os habitantes de Sodoma e Gomorra sofreram debaixo da ira de Deus. Eles sofrerão a ira do Cordeiro, uma ira tão contundente, e como nos diz a Escritura Sagrada, eles dirão: montes, caiam sobre nós, morte, por favor, leva-nos, porque não suportamos a ira do Cordeiro. Estes que nos aconselham para que nos afastemos do Senhor, estes que dizem: confia em nós, nós temos a solução para tudo, estes serão destruídos como a campina do Jordão, que era tão linda, tão verde, com uma paisagem tão atraente, se transformou num mar morto. Se você não está entendendo, é que o lugar onde estava Sodoma e Gomorra e as campinas do Jordão é a parte mais ao sul do Mar Morto. Sabe por que chama Mar Morto? Porque a concentração de sal ali, e certamente isso advém das mãos do Senhor, não permite mesmo que muitas bactérias consigam viver, que dirá peixe. O lugar da campina, que simplesmente Ló olhou e se sentiu tão atraído por aquele lugar, se transformou em lugar de morte, e será assim até o fim dos tempos. É isso que Davi está dizendo. Ele simplesmente vai trazer aquele vento caudaloso, quente, que traz a destruição, a secura e a morte. Isto os ímpios irão provar. Nós precisamos, irmãos, colocar no nosso coração que os ímpios, por mais que muitas vezes sejam utilizados pela graça comum do nosso Deus, e isso é verdade, o Senhor Deus, por causa do seu povo, nos esquecemos disto, irmãos. Tudo que existe de bom, como manifestação da graça comum de Deus nessa terra, é por sua causa. As descobertas científicas, o progresso que temos na medicina, os estudos que são verdadeiramente benéficos para nós, toda a engenharia acumulada, tudo aquilo que é bom acontece não por causa do mundo, mas por causa de você que habita essa terra, por causa dos filhos de Deus que habitam aqui, porque aos ímpios o que tem ali entesourado é a destruição. Mas não apenas isto, não apenas a destruição do ímpio, mas o Senhor no verso 7 diz: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Irmãos, essas duas frases aqui que se referem a Cristo, se referindo à sua pessoa e à sua obra, ela é tão rica que nós poderíamos falar aqui horas e horas dissecando o que o Senhor nos revela por meio de Davi. Não temos tempo para isto. Mas quando ele diz o Senhor é justo e Ele ama a justiça, o que deve vir na nossa mente é o fato de que o Senhor aplica sobre nós a sua justiça. É o que Paulo diz em Romanos. Por que nós somos salvos? Porque o Senhor Deus, Ele criou atalhos. Nós somos salvos porque o Senhor Deus deu um jeitinho para fazer com que alguns sejam salvos? Não.
O Senhor Deus, aqui estou me referindo a Deus Pai, Ele aplicou a sua justiça. Ele disse lá no Éden: se vocês desobedecerem, vocês vão morrer, porque o salário do pecado é a morte. O que os nossos primeiros pais fizeram? Pecaram. Quando pecaram, trouxeram a morte para dentro da sociedade. E agora todos os descendentes, toda a raça humana, ela carrega sobre si a marca da morte. Mas não apenas isto. Sabíamos que para que a justiça do Senhor fosse satisfeita, era necessário que morresse, houvesse morte de alguém que fosse aceito pelo Pai. Não a morte de qualquer um. Não um pé rapado, um pecador, que se coloca ali dizendo: Senhor, eu morro por mim mesmo e pela humanidade. Mas alguém que pudesse, com a sua vida, ser perfeito. Alguém que cumprisse toda a lei. Alguém que vivenciasse a vida de Adão antes do pecado. E este então daria sua vida para ser esmagado, para ser humilhado, para ser rechaçado, para ser assassinado, para ser morto com violência. Por isso o Senhor Deus Pai envia o seu único Filho, e Ele então, com toda a sua glória, Ele se torna um ser humano, Ele se torna uma célula, no ventre de uma pecadora, nossa irmã Maria, uma pecadora, e ali então o Senhor desenvolve, nasce e começa a vivenciar todas as mazelas humanas, excetuando o pecado. Ele começa agora a viver toda a humilhação, e o ápice dele, Cristo sabia que a sua caminhada não era outra senão a cruz. Algo tão forte que Ele mesmo, sendo Deus encarnado, orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Cristo mostrou que a sua humanidade era total e perfeita. Ele era um ser humano por excelência, um ser humano como nós somos, excetuando o pecado. E ao olhar para a justiça de Deus, Ele disse: Pai, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Porque Ele veio e não assumiu apenas a forma de homem, mas Ele também assumiu a forma de escravo, e Ele foi obediente, obediente em todos os fatores, até mesmo a morte, e morte de cruz. É isto que está embutido aqui, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. A justiça é Cristo, que morreu por um desgraçado, imundo, como você e eu. Simplesmente porque Deus optou por te amar e me amar. Deus escolheu nos amar. Não há falcatruas, não há atalhos. Deus ama a justiça e Ele é justo. Por isso Cristo, quando vem a nós, Ele demonstra a justiça do Senhor, porque Ele mesmo, sendo Deus Todo-Poderoso, Deus Filho, Ele nos ama, e Ele ama a justiça de Deus. Aí sim, quando entendemos esta frase tão pequenina, porque o Senhor é justo, e Ele ama a justiça, qual é o resultado disso? Os retos lhe contemplarão a face. Todas as vezes que Cristo apareceu glorificado nessa terra, aqueles que o contemplaram, e a contemplação, irmãos, é uma centelhazinha da glória que por nós não pode ser vista.
Já viram essa conversa fiada de gente que diz assim: ai, sonhei com Jesus, lá no Oriente Médio estão sonhando com Jesus, porque Jesus apareceu a mim. Certa vez eu estava num concílio, e um querido irmão, era irmão, mas coitado, tolo, porque ele disse: eu estava em dúvida se deveria ou não ir para o Iraque para pregar o evangelho. Aí alguém bateu a porta, eu abri, era o próprio Cristo. Eu disse: ó Senhor, entra na minha casa. E Cristo entrou, assentou-se, conversou comigo. Que papo é este? Quando João, que já conhecia o Senhor, porque andara com ele por 3 anos, lá na ilha de Pátimos, quando Cristo apareceu, ele caiu como morto. Mas aqui há uma promessa para mim e para você: os retos lhe contemplarão a face. E veja que o Senhor Deus, Ele nos dá me permitam a expressão dita com todo respeito, o Senhor Deus nos dá uma degustação, porque aqueles que morrem no Senhor já contemplam a face do Todo-Poderoso. Mas nós contemplaremos a face do Senhor com um corpo transformado. Nós contemplaremos ao Senhor o ápice do meu desejo, o ápice daquilo que eu quero. O meu alvo é contemplar a face do meu Senhor. Você já viu a sensação de que quando temos um ente querido que viaja e passa muito tempo afastado, e de repente nós vamos esperá-lo no aeroporto, ou na rodoviária, ou mesmo em casa, vindo de carro, e aí quando ele sai, e nós contemplamos a face dele, somos tomados por alegria, e nos dirigimos a ele, e o abraçamos, e o beijamos. Imaginem quando nós vermos o rosto de Cristo, como ele realmente é. Meu irmão, eu pergunto para você: o que nesse mundo vil pode existir para tirar de você este desejo? É o seu trabalho, é? É a sua conta bancária? É a sua empresa? A sua saúde? Quem sabe a vacina, não é? Da Covid-19? Quem sabe uma mudança econômica do nosso país para que ele se torne um país rico? Quem sabe essas coisas sejam o meu alvo? Não, irmãos, essas coisas são o alvo do mundo, porque o mundo não tem um céu para ir, o mundo não tem um rosto para contemplar. Aliás, tem, mas quando eles contemplarem o rosto de Cristo, eles vão dizer: montes, morte, leva-nos, porque não suportamos o olhar de ira do Cordeiro. Mas quando nós olharmos o rosto de Jesus, veremos 2 olhos brilhando de amor, de graça, de desejo, de estar junto, e nós ouviremos: venha, bendito de meu Pai, vem para a comunhão, vem para a eternidade, vem, porque tudo acabou, e agora viveremos por toda a eternidade, e nós estaremos lá, não apenas com o nosso espírito, como almas que andam e vagueiam por aí, mas eu estarei com este corpo, este mesmo que vocês estão vendo agora. Estão vendo esse corpo que está velho, está ficando carcomido, e que um dia vai morrer? Estão vendo esse corpo? Com esse corpo, porém transformado, eu abraçarei os pés do meu Senhor. E eu sentirei, porque terei um corpo, e ele tem um corpo, e eu sentirei a mão do Senhor Jesus afagando a minha cabeça, dizendo: venha, bendito de meu Pai. O que mais devemos desejar para esta vida? Eu gostaria de fazer algumas aplicações, irmãos, com respeito ao Salmo número 11, o Salmo de Davi.
A primeira aplicação que eu quero dizer é, irmãos, o que deve dominar o nosso coração é uma verdade inequívoca: no Senhor me refugio. Em Cristo eu me refugio. Estou debaixo da sua sombra. O mundo não tem poder sobre mim. As hordas satânicas não têm poder sobre mim. E o próprio Deus Pai Todo-Poderoso, ao olhar para mim, vê em primeiro lugar o seu Filho bendito, e Ele nos ama por isto profundamente. No Senhor eu me refugio. O meu refúgio é o Senhor. Em segundo lugar, irmãos, precisamos ter muito cuidado com os ladrões do coração. Quando eu falo de ladrão do coração, eu me refiro aos ímpios ao seu redor. Seu professor, seu médico, seu instrutor, seu colega de trabalho, seu patrão. Ah, Alfredo, então significa dizer que tudo que vem dessas pessoas é mentira e erro? Não, claro que não. Mas eu também entendo, como dizia João Calvino, de que toda verdade é verdade de Deus, não importa de onde venha. A verdade não é dele, a verdade é de Deus. Por isso eu devo guardar o meu coração, para que ele não seja tomado e influenciado pela cultura do mundo. Vocês querem ver um exemplo bem prático mesmo do nosso dia a dia? Imagine seu filho um empresário bem-sucedido. Bem-sucedido, tem uma empresa, funciona, e ele é um servo de Deus, está na igreja, contribui com a obra. De repente ele chega para a família, junto com a sua esposa e filhos, e diz assim: olha, eu vou abandonar tudo, eu vou vender todas as minhas ações, e eu vou ser missionário lá no Iraque. Vou depender das igrejas, das parcerias, e vou morrer lá. Irmão, seja bem honesto. Vamos ser honestos. Se isso acontecesse com seu filho diante de você, o que você diria para ele? Ou melhor, qual seria a reação do seu coração? Irmãos e irmãs, cuidado com os ladrões do coração. Porque o trabalho deles é roubar a nossa fé, a nossa esperança e a palavra de Cristo que diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me, negue a tudo, morra, vá para o caminho da morte, e se você for morto por minha causa, você vai ganhar vida, porque quem busca a vida perde, quem perde a vida por mim ganha. Não permitamos que isto saia do nosso coração, mas que vivamos a graça do Senhor. E em terceiro e último lugar, meu irmão, precisamos encher o nosso coração daquilo que diz a Escritura Sagrada, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. E o que é dizer, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça? É o passado. Cristo morreu por nós. É o presente. Cristo nos conduzindo como bom pastor. Mas é o futuro. Cristo, cujo rosto se revelará a mim e a você. Quantos aqui já perderam ente queridos, pessoas amadas da família ou do círculo de amizade, e que se foram, morreram no Senhor?
E você diz assim: eu não vejo a hora de reencontrar este querido. Este sentimento é santo, é puro e é correto. Mas eu digo para você, amado, mais do que este ente querido, é contemplar, abraçar e ter próximo Cristo, o Senhor. Você sabia que Cristo está presente aqui conosco, pelo seu Espírito Santo, mas nós não podemos vê-lo. Ele está aqui, mas nós não conseguimos vê-lo. Mas um dia, nós o veremos. Por favor, meu irmão, pastoralmente e com muita humildade, eu rogo a vocês, rogo a todos vocês, pensem nas coisas lá do alto. Pensem na eternidade. Pensem na vida com Cristo. Continue aqui, continue estudando, buscando um bom emprego, estabilidade, tranquilo, continue sua jornada para a glória dele. Mas acima disso, pense nas coisas lá do alto. Pense no futuro que teremos com o Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça. Convido o presbítero Emerson, por favor, para vir aqui à frente e orar ao nosso Deus. Em seguida, receberemos a bênção apostólica. Aos que puderem, por favor, coloquem-se de pé. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Espírito Santo, obrigado por abrir o nosso entendimento e fazer enxergarmos o teu evangelho maravilhoso. Pai, Filho, Jesus Cristo, obrigado por meio da expiação limitada, tu morrestes por nós, pelos nossos pecados, e fomos justificados perante o Pai. Obrigado, meu Pai, por essa palavra tão edificante, onde podemos enxergar em Ti a esperança, porque nossa esperança não está neste mundo, senão seríamos os mais infelizes dos homens, como diz a Tua palavra, mas nossa esperança está em Ti, Senhor. Hoje enxergamos a Ti por olhos espirituais, pela fé, mas um dia estaremos, Senhor, face a face contigo, e muito obrigado, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que podemos dormir, podemos botar nossa cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, porque Tu estás cuidando de nós. Obrigado, Senhor. Que nós, diante de todas as tribulações, diante de todas as provações, Tu sonde o nosso coração, nos prove e sejamos aprovados, ó Pai, diante de Ti. Muito obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que Tu tens feito por nós, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, sabedoria por meio do temor a Ti, Senhor. Obrigado porque Tu estás presente sempre em nossa vida, Senhor, mesmo diante de dificuldades que passamos, ó Pai, de situações que pensamos que não vamos suportar, mas Tu estás lá conosco, nos sustentando, nos ajudando, nos provando, nos aprovando, Senhor. Que Tu estejas com cada um aqui, a começar de mim, Senhor, nos fazendo, ó Pai, que possamos viver a Tua palavra, que não sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes da Tua palavra. E que cada dia mais, ó Pai, possamos aprender e crescer em conhecimento para a glória do Teu nome, Senhor.
esteja conosco, nos ajude a entender cada dia mais, ó Pai, a Tua palavra, os Teus preceitos, a Tua vontade em nossa vida, Senhor. Nos ajude também, ó Pai, diante de todas as situações, ser gratos a Ti, ó Pai, porque a Tua palavra diz que em tudo temos que dar graça, não em apenas algumas coisas, mas em tudo. É difícil também diante das provações, ó Pai, termos alegria, mas a Tua palavra também diz, Senhor, que as provações, ó Pai, temos que ter motivo de alegria passarmos por provações, porque isso vem de Ti, Senhor, para que possamos ser testados, ser provados e aprovados, Senhor. Para o mundo ouvir isso, de ficarmos alegres diante das provações, é loucura, Senhor, mas esse é o Teu Evangelho, apenas para nós. Sabemos, ó Pai, que Tu estás conosco, e nos fará passar por todo esse tempo aqui na terra como peregrinos, mas um dia estaremos na glória contigo, contemplando face a face, ó Pai, o Teu rosto, a Tua glória, Senhor. Maranata, Senhor, vem, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. E agora que a graça do Senhor Jesus, a nossa justiça, que o amor de Deus Pai, que aplicou essa justiça em nós, e as consolações e a obra do Espírito Santo, que nos mantém nessa justiça, que nos levará para o céu, estejam sobre este pequenino rebanho aqui reunido, sobre todo o pequenino rebanho de Cristo reunido ao redor da terra, que hoje, no primeiro dia da semana, no domingo, atendeu a convocação do Senhor, e que façamos isto com alegria até a vinda do nosso Cristo. Como orou o teu servo, eu também repito: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.